Galera do Statdados, beleza? Meu nome é Flávio Klese e a gente vai dar continuidade aqui à nossa série do H2O no R, tá certo? E hoje a gente vai falar do algoritmo de Gradient Boost Machine ou de GBM, tá? Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês para se inscreverem no canal se você não é inscrito, deixar o like aqui no vídeo para aumentar a amplitude desses materiais educacionais aqui para alcançar cada vez mais pessoas, tudo bem? Então esse aqui é o projeto dentro do GitHub, então é só acessar essa URL aqui do GitHub statdados-h2o, clicar nesse botãozinho verde aqui, escrito Clone or Download. Se você quiser somente fazer o download dos materiais, é só clicar aqui em Download Zip. Ou se você for usuário do GitHub, só dar um clone no repositório e vai estar funcionando. Então, direto aí para o nosso GitHub, tá? Então, para o nosso RStudio. Então, vem aqui em Documents, GitHub, statdados H2O, SRC e GBM. Hoje a gente vai especificamente falar de classificação. Então, antes de mais nada, né, só dois pequenos avisos. Primeiro, que a gente não vai fazer a parte de feature engineering nesse vídeo. Acho que isso não é o objetivo aqui. O objetivo é mais falar sobre a implementação do Gradient Boost Machine dentro do H2O e algumas opções e algumas features interessantes. E a segunda parte de carga de dados, isso foi feito nos vídeos anteriores, então eu recomendo que vocês vão para o segundo vídeo da série, se eu não me engano, que é o vídeo chamado Load Data, que é a parte de carga de dados. Então tá tudo explicado ali, quais são os internos do H2O e como que a gente faz essa carga desses dados dentro do cluster, tá? E o último ponto, em relação que a gente não vai discutir aqui algumas das funcionalidades e as distinções, por que fazer no H2O e no R. Tem um vídeo que a gente explica em relação à parte de arquitetura do H2O, quais problemas que ele vem resolver do R, por exemplo, a parte de processamento distribuído, de lidar com objetos aí na casa de dezenas de gigabytes. Então a gente vai focar aqui hoje mais na parte de Gradient Boost Machine. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer a instalação do H2O se não tiver instalado, ou então carregar e colocar o nosso seed randômico como 42 para garantir a reproducibilidade dos nossos experimentos. Ato contínuo, a gente vai aqui subir o cluster do H2O, chamando aqui a função init, no qual a gente vai subir no nosso localhost. A porta vai ser a 54321, que é a porta onde está o flow. Eu vou usar todos os meus processadores disponíveis aqui, então eu vou colocar -1, tá? Aqui nessa variável, nesse argumentando threads. Eu vou usar aqui para o meu cluster agora, para essa parte de processamento, 20 GB de processamento, e esse vai ser o nome do meu cluster. Então, o meu cluster está iniciado, já rodei o comando aqui, e ele está dando aqui o tempo que o meu cluster está ativo, tá? O total de memória aí que o cluster vai utilizar, e o volume de cores aí de processadores que estão disponíveis e quantos que vão ser usados, né? Então, se a gente quiser ver, por exemplo, aqui se o flow já está sendo utilizado ou não, só a gente vir aqui localhost 54321 e pum, a gente já viu o flow aqui. E novamente, pessoal, para quem quiser entender qual que é a função do flow aqui no H2O e quais problemas ele resolve, tem um vídeo de arquitetura que eu explico tudo sobre o flow, e aqui a gente vai fazer um pouco mais do walkthrough de monitorar o nosso treinamento, tá certo? Então, cluster iniciado, eu vou pegar a nossa URL aqui do nosso banco Lehman Brothers e vou subir aqui no meu, usando a função import file, eu vou gerar essa base de dados aqui, lehmanbrothers.hex, que é uma base agora que vai estar dentro do cluster do H2O. Aqui no meu caso eu estou lidando com um cluster standalone, mas no caso se houvesse várias máquinas distribuídas, esse dado dessa base de dados estaria distribuído entre várias máquinas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou usar uma função nativa do R, né, que é esse sFactor, e passar essa variável default, né, que é a variável que vai indicar se a pessoa entrou em default ou não, como categórica. Então eu vou rodar aqui, essa variável agora está como categórica. E se eu rodar o summary, que é uma função nativa do R, eu vou ver aqui essa variável transformada como categórica, tá? E aqui no summary a gente pode ver algumas das características, digamos assim, dessa base de dados. Então, por exemplo, o ID, o limite de crédito que a pessoa tem, educação e por aí vai. Eu vou fazer uma conversão aqui, por exemplo, dessas variáveis de educação e sexo, até para a gente ter uma melhor
uma melhor representação do que seria esse algoritmo lidando com variáveis, digamos assim, mais realísticas, tá? Um ponto que eu queria deixar aqui é que para a parte de... Eu estou colocando o sex aqui nesse experimento mais como uma espécie de toy problem, digamos assim, mas entrando aí em questões de ética, em AI e tudo mais, né? Não é legal usar sexo, porque isso pode colocar com o seu algoritmo. Aliás, eu vou até tirar aqui, que isso fica até melhor de ser explicado depois. Porque a gente pode colocar usar uma variável, digamos assim, como discriminante, digamos assim, no modelo, e isso não é legal, tá? Então a gente vem aqui no nosso summary, tá? A gente tem a nossa variável education e sex aqui como categóricas já. Idade, casamento, para casamento também a gente vai passar como variável categórica também. Education, marriage as a factor. Ok. Agora a gente tem o nosso summary já com as variáveis transformadas em categóricas, tá? Aqui marriage, sex, education. E o que eu vou fazer? Na minha variável dependente, eu vou colocar nesse objeto x, eu vou colocar aqui como default, por exemplo. E aquela variável sex que estava aqui eu tirei das minhas variáveis independentes. Para mim não importa o sexo da pessoa. Tudo bem que age aqui, que a idade entraria aqui como uma espécie de ageism, que chama, né? De fazer discriminação por idade, mas a gente vai deixar aqui pelo menos por enquanto aqui. Mas depois a gente faz uma inspeção e, se for o caso, a gente tira, tá? E chegando aqui especificamente na implementação do GBM. Então, como a gente viu nos vídeos anteriores, se a gente quiser saber o que a documentação da função específica aqui do Gradient Boost Machine, a gente só coloca o ponto de interrogação e roda H2O, ponto, e o nome da função. No nosso caso aqui é o GBM. E aqui no helper do próprio RStudio ele já traz toda a documentação da função, tá? A gente não vai passar por todas essas funções e todos os parâmetros por questão de brevidade aqui do vídeo, tá? Mas eu recomendo que vocês leiam a documentação para saber um pouco mais dos internos. Então, alguns parâmetros aqui, então a gente vai passar a nossa variável, as nossas variáveis independentes aqui no objeto X, a nossa variável dependente, né, que a gente está tentando prever aqui no objeto Y, e a primeira variável que eu vou usar aqui é esse balance classes, né, que aqui está como true, tá? E esse balance classes ele faz o balanceamento dos dados, né? O que isso significa? Então, imagina que a gente tem uma base de dados, por exemplo, a gente está prevendo um problema de fraude, tá? Uma fraude, geralmente, é um evento muito raro que acontece em inúmeras transações. Então, é comum de haver distribuições, por exemplo, de 99,9% dos casos serem transações legítimas e 1% daquela base ser como fraude. Então, você pode ter um algoritmo aí com 99,1%, por exemplo, de acurácia, só que naquele 1% que ele vai errar, que vai ser no caso dessas transações fraudulentas, você pode ter um problema muito grande. Então ele faz esse balanceamento dessas classes. Essa é uma coisa que a documentação não é muito clara do H2O, tá? Qual distribuição qual o balanceamento que ele usa, se é 50-50, 40-60 e por aí vai, tá? Essa é uma das limitações que a documentação deixa ainda um pouco opaca, mas a gente vai usar aqui mais para fins educacionais, certo? Training Frame, a gente vai passar o nosso objeto H2O, que a gente já instanciou ali em cima, tá? Aqui é a nossa base de train. O Validation Frame, a gente poderia usar aqui uma base de validação holdout, né? Uma base que é separada dos dados, mas eu vou usar aqui a nossa base de teste apenas como... Só para demonstrar que tem como fazer a parte de treinamento e validação dentro do treinamento do algoritmo. Então você não precisa passar isso dentro de uma segunda função que vai fazer a parte de validação. Isso tem como ser feito aqui, tá bom? E lembrando que para passar para essa parte de validação desse frame, tem que ser uma base, nesse caso aqui eu estou usando um objeto.hex do H2O, tá? Mas se vocês tiverem a base rollout, por exemplo, tiverem que fazer o load, essa base tem que ser feita o load dentro do cluster do H2O e tem que ser um .hex, porque senão o H2O ele não consegue trabalhar com múltiplos sistemas de arquivos dentro do mesmo objeto, tá bom? Esse aqui é o número de árvores que a gente vai criar aqui para o nosso Gradient Boost Machine, então não vou colocar 100, eu vou colocar 900 árvores, tá? Se demorar mais, eu faço um walkthrough legal aqui
na documentação. Esse aqui é o max depth, né? Então a profundidade das árvores de decisão. Então imagina que a gente tem uma árvore de decisão. Aqui a gente tem um problema similar de um algoritmo de árvore de decisão, no qual a gente tem aqui o nó raiz, que é essa variável aqui student, né? Estudante. E a gente tem vários, e a nossa árvore aqui, ela segue uma hierarquia aqui, né? Que a gente vai ter, por exemplo, estudantes não ou sim, e o segundo nível dessa árvore aqui vai ser income, vai ser, por exemplo, o salário dessa pessoa, a receita que essa pessoa tem, tá? A renda, né, nesse caso aqui. E aí, o que seria o max depth? Nesse caso dessa árvore aqui, para cada um desse mesmo nível de quebra dessas árvores, significa que é um nível de profundidade dessa árvore de decisão. Então, se a gente vir aqui para essa árvore específica, o que a gente está falando é o seguinte: então, o primeiro nó raiz vai ser esse student, o primeiro level, né, o primeiro degrau o primeiro grau de profundidade dessa árvore vai ser essa variável a renda. O segundo nível de profundidade vai ser entre essa variável age e essa variável CR. Então aqui a gente tem contando a nossa segunda quebra, digamos assim. Depois desse CR, por exemplo, a gente tem o terceiro degrau, digamos assim, de profundidade, que é essa variável aqui, idade, tá? Então a gente está falando que essa árvore de decisão, ela tem 3 níveis de profundidade, tá certo? E aqui a gente está colocando 5, eu posso colocar, por exemplo, aqui, sei lá, 10 degraus, né, de profundidade. E lembrando, pessoal, que para esses treinamentos de Gradient Boost Machine, uma coisa que tem que ser levada em consideração é que alguns atributos eles são muito sensíveis à parte de overfitting. O que isso significa? Principalmente a parte de max depth. Significa que quanto mais profundidade a gente coloca na nossa árvore, significa que a gente vai ter um nível de especificidade no nó folha terminal tão grande que cada nó, porque se a gente colocar muitas folhas, cada nó folha, muita profundidade, desculpa, os nós folhas terminais vão ter, por exemplo, pouquíssimos registros. Vão ter, por exemplo, 2 registros ou 1 registro. Então, que é um caso claro de um overfitting, por exemplo. Então, se tiver uma mudança, por exemplo, sensível na distribuição dos dados, por exemplo, a árvore ela já perde todo o poder preditivo e ela não generaliza, tá? Então, essa é uma das coisas que é daquelas dicasinhas, digamos assim, que a gente não vê muito, mas é uma coisa que a gente tem que se atentar também. E óbvio, se uma profundidade de uma árvore tiver, por exemplo, três degraus, por exemplo, significa que a árvore ela vai estar numa situação de que a gente chama de underfitting, né? Ou seja, subtreinada, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar 10 mesmo, tá? Vou deixar a árvore um pouco mais complexa. Opa! O modo ID, que a gente vai colocar aqui, e essa é uma das características do H2O que a gente vai dar uma olhada no Flow. De acordo com esse modo ID, que a gente está fazendo aqui no H2O, a gente consegue colocar o nome do modelo, que é o modelo que a gente vai fazer, digamos assim, o tracking dele no cluster do H2O. Então, se eu estiver fazendo um treinamento aqui, por exemplo, GBM Model Statdados, né? Statdados. Como a gente vai conseguir ver lá no Flow, esse treinamento ele já vai estar identificado, tá? O que isso significa? Então, conforme vocês forem fazendo inúmeros experimentos com inúmeros algoritmos, esse treinamento ele vai ficar registrado no Flow de acordo com o nome que foi colocado aqui. Então, eu vou colocar aqui como GBM Model Statdados, mas eu vou colocar um nome que vai caracterizar esse treinamento aqui. No Feature Engineering. Por exemplo, que eu vou colocar o nome desse treinamento aqui. Isso vai ficar mais claro na hora que a gente estiver treinando e a gente for pro Flow, tá? Outra variável legal aqui é um outro atributo, né, digamos assim, dessa classe, é a parte de distribuição. Então vamos voltar aqui na nossa documentação da função, que é o seguinte, vamos entrar aqui na parte de... Cadê? Distribution, fazer aqui no live mesmo. Isso, exato. Por default, se essa variável não for atribuída, o H2O ele vai fazer uma inferência ali do tipo de registro que a gente tem naquela variável, tá? E vai fazer a atribuição da distribuição automaticamente, tá?
E como que é feito isso automaticamente? Se for uma variável numérica, ele vai considerar como se fosse uma distribuição gaussiana. Se for um dado binário, digamos, binário ou variável dicotômica, né, a distribuição aqui vai ser essa distribuição Bernoulli, tá? E para problemas que forem, por exemplo, de multiclass, digamos assim, então eu estou classificando A, B, C, D e E classes, por exemplo, o H2O ele vai assumir que essa distribuição vai ser multinomial, tá certo? Então, essa é uma dica também que eu dou, até mesmo não somente no H2O, mas para qualquer tipo de pacote, coloque a distribuição explicitamente dentro da classe. Por quê? Porque nesse caso aqui, deixa eu voltar até na parte de atribuição aqui dessas variáveis. Por exemplo, aqui no meu caso eu tenho a variável default, que como a gente viu anteriormente, ela estava como numérica e eu tive que fazer uma conversão explícita. Então, o que significa isso? Se eu por acaso deixasse aqui, por exemplo, um número, vamos dizer que na minha parte de Feature Engineering eu esqueci de fazer isso. O H2O, ele ia olhar aquela variável e falar, isso aqui é um número. Tá, isso aqui é uma variável numérica. E ia fazer a atribuição automaticamente numa distribuição gaussiana. Então ia transformar um problema de classificação que a gente tem aqui de forma errada para um problema de regressão, tá certo? E aqui, obviamente, de acordo com a distribuição que vocês tiverem na variável dependente do problema de vocês podem colocar outras distribuições também, como a distribuição Tweed, Laplace, Poisson, Gama e por aí vai, tá? Aqui essa parte aqui é a parte de Learning Rate, né, que é a parte no qual que vai ser a taxa de aprendizado, que vai servir como parâmetro para fazer a atualização dos modelos. E a parte aqui e o número mínimo de linhas, né, n rows, que a gente está chamando aqui, é o número final que a gente vai colocar, o número mínimo de registros que um nó folha tem que ter no mínimo para ser considerado um nó folha, tá? Aqui eu poderia colocar, por exemplo, 20 ou 200, então um nó folha tem que ter no mínimo 200 instâncias, tá? Isso aqui se eu estivesse treinando, vamos supor, a base com 10 milhões de registros, entendeu? Então, isso entra de novo naquilo que a gente estava falando em relação à parte de overfitting, underfitting, por aí vai, tá bom? Mas aqui eu vou deixar só 2 e o seed vai ser o 42, como a gente tinha colocado anteriormente, tá? Então eu vou rodar aqui a parte de treinamento. Opa, deixa eu tirar o ponto de interrogação aqui. Lehman Brothers Train. Tá, a gente não colocou aqui. Deixa eu só rodar o split, colocar minhas variáveis dependentes que eu falei e esqueci de rodar. E agora sim a gente vai rodar o nosso treinamento das nossas 900 árvores aqui. Bom, coloquei para rodar, ele vai mostrar aqui. E aí, qual que é o lance do Flow, né? Então, se a gente vir aqui no Flow, localhost 54321, primeira coisa que a gente pode fazer, aliás, duas coisas, né? Eu posso monitorar aqui no meu terminal se o algoritmo está trabalhando, então todos os meus cores aqui estão trabalhando aqui pesado, tá? Só que a gente pode fazer também o gerenciamento, por exemplo, de ver o status do nosso cluster, ou seja, o nosso cluster está funcionando, ele está ativo. E se a gente vir clicar aqui, admin e jobs, a gente já pode ver, e olha quem aparece aqui pra gente. Então ele está aparecendo aqui o nosso job do nosso frame H2O que a gente carregou, que ele fez o parse, e o nosso model, aqui ó, deixa eu até aumentar aqui o tamanho, deixa eu até aumentar o zoom, que é o nosso job de GBM Stat Dados no Feature Engineering. Então ele está pegando, está rodando, já terminou aqui já, tá? Levou aí 39 segundos para rodar, e aqui dentro desse jobs, por exemplo, nesse caso aqui eu estou rodando standalone, mas imagina que a gente tem, sei lá, 10 pessoas trabalhando no mesmo cluster, cada pessoa ia ter o seu experimento com seus parâmetros registrados aqui no cluster, e por default esses registros estariam com todas as informações dos parâmetros que foram usados. Então, como que a gente faz isso? Então, eu cliquei aqui no jobs, apareceu essa lista de jobs que foram executados. Eu venho aqui no meu GBM dados no Feature Engineering, cliquei aqui no meu job, ele apareceu aqui, 39 segundos. Mas falou assim, Flávio, mas como que você vai ver o que aconteceu nesse job? Fácil. Eu venho aqui nessa opção Actions e clico aqui em View.
E aqui no View, ele já traz para mim e aqui tudo isso dentro do localhost aqui da minha máquina, tá certo? Então a gente tem várias opções aqui, né, de fazer o download, por exemplo, dos objetos POJ, dos objetos Mojo. Eu recomendo de novo que vocês quem não sabe o que são esses conceitos, na primeira aula em relação à arquitetura eu explico o porquê desses objetos aqui. E ele já traz aqui todos os parâmetros. Então olha, as colunas que eu ignorei, por exemplo, ID sex, ele traz o número de árvores, ele traz a profundidade das minhas árvores, tá? O número mínimo de observações no nó folha, tá? E o meu seed e a distribuição que eles chamam aqui. E olha que legal, pessoal, que a gente pode ver. E tudo isso dentro da interface, sem mais nenhum tipo de código, tudo dentro do próprio Flow, tá certo? Ele traz aqui o Score History, que é como que foi a convergência, né, do aprendizado. Traz aqui em relação a minha Rock Curve, né? Então em relação à parte do treinamento, então ele está dando uma área abaixo da curva aqui de 99%, provavelmente um overfit por causa de algum parâmetro, coloquei 900 árvores. E aqui em relação à base de validação, né? Então aqui a gente já tem um gráfico do treinamento, então a gente teve um caso de overfit, mas quando a gente chegou para a parte de validação, que é a base, deixa eu voltar aqui no código, que essa desse validation frame aqui, ele já deu um resultado de 0.74, tá? Que é muito longe ainda do nosso overfit que a gente teve anteriormente. E dentro do Flow ele já traz, por exemplo, a gente aqui, ó, a importância das variáveis. Então a variável mais importante aqui que vai prever se a pessoa vai entrar em default ou não vai ser esse pay zero aqui, que é digamos assim, como se fosse o primeiro pagamento, digamos assim, ou entrada, alguma coisa do tipo, tá? A idade da pessoa, e de novo, pessoal, isso aqui é só para propósitos educacionais. Evitem colocar qualquer tipo de viés, seja que chama de ageism, né, que é discriminação por idade, seja de gênero, por aí vai, ou tentem isolar isso na medida do possível, tá? A gente está usando só para fins educacionais aqui, tá? E nesse caso aqui a idade é uma variável importante que vai determinar aí, né, que vai informar se a pessoa vai entrar em situação de default ou não, tá? O limite de crédito que essa pessoa tem, tá? E algumas outras variáveis em relação ao pagamento, a parte de educação, a parte de casamento aqui é uma variável que importa bem pouco, tá? E algumas outras variáveis. Então isso você já tem um gráfico, isso já está totalmente exportável, tá? Então a gente pode salvar, por exemplo, essa imagem aqui como um JPG, por exemplo, local e colocar isso dentro de uma apresentação, por exemplo, tá? E aqui já tem também, por exemplo, a nossa matriz de confusão, tá? Que a gente tem a gente tem o recall aqui, o recall e o precision calculado, né? Então aqui tem o precision, aqui tem o recall. Algumas informações aqui em relação à tabela de lift, tá? Não vou passar por essas métricas aqui agora, tá? E tudo isso pode ser feito em relação... E aqui tem os outputs, né? Então, se a gente quiser ver, por exemplo, o preview do objeto POJO, a gente já pode ver aqui tanto na parte de interface, por exemplo, tá? E voltando de novo aqui para o nosso H2O, e dentro dos modelos desse modelo que a gente acabou de treinar aqui agora, o GBM Model, a gente pode rodar, por exemplo, a função nativa do R, que é o summary, tá? E a gente já pode ver, por exemplo, a informação de importância de variáveis, ou as informações em relação à parte de scoring de treinamento, informações sobre F1 score, precision, recall, a nossa matriz de confusão e todas as métricas que a gente viu no Flow. Então, é mais uma questão do tipo, o Flow ele permite que a gente faça um monitoramento desse treinamento e também já dá toda a parte gráfica para a gente, todas as informações em um lugar só. Então, isso, até mesmo para, por exemplo, imagina que você é um cientista de dados, você está fazendo alguns experimentos e você precisa que uma pessoa veja, por exemplo, algumas métricas daquele modelo que você acabou de treinar, ou até mesmo entenda quais variáveis que foram usadas. Então o Flow já dá tudo isso já por padrão, tá? Dentro de um web service, digamos assim, que é o do cluster principal, tá? E aqui, se a gente quiser fazer, por exemplo, predições, né? Então a gente tem o nosso objeto que a gente vai chamar aqui o H2O Predict, né? Que é um objeto padrão que a gente usa para
uma classe padrão para fazer predições. A gente pode passar o modelo que a gente acabou de treinar aqui, que é o GBM Model, e passar, por exemplo, nossa base de teste aqui, ou algum outro objeto do formato .hex H2O. Então, a gente vai fazer essa predição e vamos jogar o resultado aqui dentro desse pred. Então, já rodei aqui. E se eu executar somente esse pred, ele já está trazendo aqui, por exemplo, para mim, os 6 primeiros registros com... no nosso caso, que a gente está trabalhando com variável dicotômica, né? Então ele está dando aqui 001, então não default, não default, default. Mas se a gente quisesse, por exemplo, as probabilidades dentro das classes, a gente teria aqui, por exemplo, P0 e P1. Então aqui ele está dando 99%, 94% na classe 0 e 5% na classe 1, por exemplo. Esse objeto predict, ele já dá isso. Então imagina que vocês têm algum job que roda predição, por exemplo, algum tipo de scoring. Então é só rodar esse predict, né, junto do modelo dentro dessa variável aqui e colocar dentro de uma variável, no meu caso aqui eu estou usando pred, e serializar isso, por exemplo, um TXT, por assim dizer, né, junto com o ID, digamos assim. E aqui tem algumas outras funções que eu não vou passar agora, né, que é a Confusion Matrix, a parte de importância de variáveis. E se a gente quiser ver também de forma isolada somente o desempenho do modelo, a gente vem nesse objeto chamado H2O Performance, no qual a gente passa o nosso objeto, né, o nosso objeto de treinamento, nosso modelo, e a parte de uma base, por exemplo, de teste, uma base de validação. Tá? E algumas outras informações, por exemplo, sobre o AOC do modelo. Então ele está dando 0,74, que é a mesma coisa que a gente já viu lá no próprio Flow. E você fala assim, Flávio, mas como que eu colocar esse modelo em produção? Fácil. Eu vou usar só o diretório do projeto do StatDados aqui, vou criar só um caminho, tá? Que no meu caso aqui eu estou no Files, tá? Que esse é o diretório que eu estou trabalhando, mas vocês podem passar qualquer diretório que vocês quiserem, tá? No meu caso, eu estou colocando dentro dessa variável artifact path, que aqui é o caminho da minha máquina. Users, class, documents, GitHub, só de uma forma só para eu ter um caminho, para não ter que colocar o caminho tudo manualmente, tá? Se eu tivesse, por exemplo, colocar isso dentro de um job, né, de uma outra máquina que eu não soubesse o caminho padrão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar essa variável aqui, esse método SaveModel do H2O, que ele é um método que ele faz serialização de todos os objetos. Então, eu posso treinar qualquer tipo de objeto, de modelo de treinamento. Então, pode ser algoritmos de GLM, redes neurais, Handle Force. Esse é um wrapper que ele salva qualquer tipo de modelo dentro do H2O, no qual eu passo o meu modelo, eu passo o caminho no qual esse modelo vai ser salvo, e aqui eu estou usando a opção Force True, que é o quê? Se eu tiver algum outro objeto aqui com o mesmo nome, por exemplo, ele vai sobrescrever esse objeto. Então eu vou rodar esse Save Model aqui. Então, rodei o Save Model e se a gente der um refresh aqui, olha quem aparece aqui pra gente, é o nosso modelinho GBM StatDados No Feature Engineering, tá? Esse é um modelo já serializado que contém o modelinho treinado que a gente já fez anteriormente, tá certo? Aqui eu tô dando só um print aqui no caminho do modelo e se eu quiser salvar esse modelo, então imagina que a gente está começando agora colocar esse modelo em produção, por exemplo, dentro do R. Então, eu só vou fazer um init novamente do meu cluster, tá? Rodando aqui o init. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar, deixa eu só rolar aqui para baixo, essa função load model, passar o caminho do meu objeto, que nesse caso vai estar aqui nesse caminho, que é esse objetozinho aqui que a gente está vendo dentro do RStudio, tá? Vou chamar load model e vou colocar como saved model, só para ficar transparente para todo mundo que a gente vai fazer a predição com o modelo que a gente salvou e a gente fez a carga dele de novo. Usando novamente aqui o H2O Predict, eu vou chamar quem? O objeto vai ser o meu Saved Model e a base de dados que eu vou passar aqui, no caso aqui é o objeto chamado New Data, eu vou passar a minha base de teste. Então se eu rodar esse snippet aqui, ele vai fazer toda a predição, rodou a nossa predição e a gente tem todos os nossos registros, digamos assim, da nossa base de predição, todos eles, com a mesma predição que a gente fez anteriormente. Então, não default, entrou em default aqui, entrou em calote, digamos assim.
E aqui também tem a parte de probabilidade, tudo isso com o nosso modelo serializado sem nenhum tipo de treinamento. Então, com essa implementação aqui, o modelo já está praticamente pronto para ir para produção, tá? Mas Flávio, se a gente quiser passar esse modelo para a galera que tem plataforma ou em Java ou uma plataforma em Scala, por exemplo, como que eu faço isso? E não somente no R. A gente vai usar essa função aqui chamada download Mojo, tá? Que vai ser o objeto Mojo, né? Que vai exportar um ponto jar, uma classe Java. E para entender de novo, pessoal, em relação a quem são esses objetos, eu sugiro que vocês vão no primeiro vídeo. Esse vídeo aqui eu vou fazer só a parte de serialização e carga e predição, tá? Mas basicamente isso aqui é um artefato que é feito na linguagem Java. E desse artefato aqui, esse modelo ele pode ser exportado não somente para por exemplo, uma API REST que vai fazer essas predições, por exemplo, mas também esse modelo ele pode ser embutido dentro de uma plataforma Java ou dentro de uma plataforma Scala, por exemplo, tá? Então, eu vou rodar esse download Mojo aqui, rodei o meu download Mojo, e se eu rodar aqui, já aparece aqui pra gente, deixa eu ordenar aqui só por data de modificação. Então aqui eu já tenho tanto o .zip aqui com o código do Mojo e também eu tenho meu .jar aqui. Então o que eu estou falando aqui é que esse modelo já está pronto, é só você passar esse .jar aqui para o desenvolvedor ali da plataforma Java, que ele já vai ser capaz de embutir esse modelo dentro do treinamento. E mesma coisa de novo, né? Então eu vou pegar o caminho do meu .jar. Se eu quiser fazer o import do modelo, como Mojo, vou chamar aqui h2o.mojo, passar o caminho no qual esse objeto aqui está salvo para mim. E da mesma forma que a gente fez com o nosso modelo que a gente chamou de Saved Model, né, que a gente serializou o modelo e fez a carga dele, fez a predição, a gente consegue fazer a mesma coisa com o Imported Model, né? Aqui vai ser o modelo que a gente rodou aqui no Import Mojo, então ele já está como Imported Model, e a nossa base de teste também. No caso aqui eu estou chamando a mesma função h2o predict e a gente vai salvar tudo dentro desse model predict imported. Rodando aqui esse cara, já rodou tudo. A gente vai rodar o print novamente para ver a nossa predição. Ele já está trazendo todos os registros da base de teste com as mesmas predições que a gente viu anteriormente. Então 94%, 5%, não calote, não calote, calote e assim sucessivamente. Então a ideia aqui do vídeo foi mais explicar para vocês como que é o GBM dentro do R. A gente serializou, o modelo está prontinho para ir para produção, seja para usar ele dentro do próprio R, seja para usar em plataformas aí Scala e Java, tá certo? E a gente fez toda a parte do nosso monitoramento de métricas, todas aqui dentro do nosso próprio Flow, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, que é muito importante que vocês dêem um joinha aí para que esse conteúdo seja difundido para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? É isso aí por hoje e até mais. Forte abraço, tchau, tchau.